Você já ouviu uma história tão incrível? Uma história que te faz pensar, que te faz refletir sobre a vida? Nos textos antigos, existe um homem. Seu nome era Enoque. Sua história é curta, mas poderosa. Será que ele realmente desapareceu sem encarar a morte? Essa pergunta ecoa há séculos. O conto de Enoque não é apenas antigo, ele parece vivo, mesmo agora. Ele fala com algo profundo dentro de nós. Uma esperança de algo mais. Uma conexão além deste mundo. Hoje, vamos explorar a vida dele. Vamos olhar para esse homem fascinante. Sua jornada foi única. Ele era diferente dos outros. Ele viveu num tempo distante. Mesmo assim, sua experiência parece atemporal. A Bíblia nos conta um pouco. Ela diz que Enoque andou com Deus. Essa não era uma caminhada normal. Era uma profunda conexão espiritual. Então, um dia, ele simplesmente desapareceu. As Escrituras dizem que Deus o levou. Isso é realmente cativante. Enoque viveu há muito tempo. O mundo era jovem naquela época. As pessoas viviam por muitos e muitos anos. Centenas de anos, na verdade. Isso foi antes do Grande Dilúvio. Um tempo descrito no início do Gênesis. A vida talvez fosse mais simples em alguns aspectos. Mas também era uma época de crescente distanciamento. Um distanciamento entre a humanidade e seu Criador. Nesse mundo antigo, Enoque nasceu. Ele fazia parte de uma linhagem. Uma linha que remontava a Adão. Adão foi o primeiro homem. Enoque era seu descendente. Ele era o sétimo na linhagem de Adão. Esse detalhe é mencionado para mostrar seu lugar no início da história. Ele não era apenas um mito. Ele era uma pessoa real naquela época. A sociedade ao redor de Enoque estava mudando, nem sempre para melhor. À medida que as gerações passavam, os desafios cresciam. As pessoas estavam fazendo escolhas. Algumas escolhas as afastavam de Deus. Enoque se tornou aquela pessoa que escolheu um caminho de proximidade. A Bíblia descreve a vida de Enoque de forma simples. Ela diz: Enoque andou fielmente com Deus. Essa frase é tão bonita e também muito profunda. O que significa andar com Deus? Sugere mais do que apenas crença. Implica uma companhia constante, uma conexão diária, momento a momento. Como dois amigos caminhando juntos, compartilhando pensamentos, compartilhando a vida. Essa caminhada não foi por pouco tempo. Foi um estilo de vida para Enoque. Ele manteve essa proximidade, essa jornada espiritual íntima, por 300 longos anos. Imagine essa dedicação. 3 séculos de comunhão ininterrupta. Isso fala de uma consistência incrível. Fala de um amor profundo. E um desejo intenso pela presença de Deus. Esse relacionamento tornou Enoque especial. Isso o diferenciou de sua geração. Em um mundo cheio de distrações, Enoque encontrou sua paz com Deus. Ele priorizou essa amizade divina. Pense no número 300. 300 anos é muito tempo. É mais do que a maioria das nações existem. Mais do que muitos impérios duram. Enoque passou esse vasto período de tempo em estreita comunhão com Deus. Sua devoção não desapareceu, não vacilou com o passar das décadas. Isso mostra uma força espiritual incrível e um amor profundo e permanente pelo divino. Como era essa caminhada diária? Talvez fosse uma oração constante, ou talvez uma consciência contínua, uma consciência da presença de Deus. Em cada momento, em cada ação, ele viveu sua vida com Deus, não apenas em dias especiais, mas nas rotinas comuns. Isso tornou sua vida comum extraordinária, um verdadeiro exemplo de fé viva. Esse longo período de fidelidade é inspirador. Nos ensina sobre perseverança. Mostra que um laço profundo com Deus pode ser sustentado por toda a vida. Enoque era um ser humano. Seção 5. Desaparecido num instante. O mistério de sua partida celestial. O livro de Gênesis nos conta. Ele descreve o fim de Enoque.
Gênesis capítulo 5, versículos 22 a 24. E andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos, e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos, e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Essas palavras são simples, mas profundas. Ele não apareceu mais. Deus o tomou. Esta não foi uma morte comum. A Bíblia frequentemente descreve a morte claramente. Ela fala de sepultamento e luto. Mas não para Enoque. Sua história é diferente. Ele simplesmente não estava mais lá. Deus o levou. Isso sugere uma transição direta da vida terrena para a presença de Deus, sem o processo de morrer. Imagine a cena para sua família e para aqueles que o conheciam. Um dia, Enoque estava lá. No dia seguinte, ele havia sumido. Seção 7. Uma voz do passado. As palavras proféticas de Enoque em Judas. Enoque não era apenas um homem de fé, ele também era um profeta. Isso pode surpreender algumas pessoas, mas o Novo Testamento nos conta. A pequena epístola de Judas, versículos 14 e 15, o mencionam. Judas escreve sobre as profecias de Enoque. Palavras ditas há muito, muito tempo. E destes, profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e convencer a todos os ímpios de todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e de todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Essas são palavras poderosas. Enoque falou do julgamento futuro de Deus. Ele alertou sobre a impiedade. Ele previu o retorno do Senhor com muitos santos, ou anjos. Isso mostra outro lado de Enoque. Seu caminhar com Deus lhe deu discernimento. Discernimento sobre os planos divinos e a coragem de falar a verdade, mesmo que não fosse popular. Sua profecia é notável, considerando o quão cedo ele viveu. Muito antes de muitos outros profetas, sua mensagem era clara e direta. Abordava o estado espiritual das pessoas em seu tempo, e talvez ecoe até agora. Seção 8. Ecos de Enoque. O que sua vida única nos ensina hoje. A história de Enoque é antiga, no entanto, ela ressoa conosco agora. Em nossas vidas modernas e agitadas, o que podemos aprender com ele? Talvez a lição mais importante seja o valor de andar com Deus, de cultivar um relacionamento pessoal, uma conexão diária com o divino. Isso é possível para todos, não apenas para figuras especiais. Sua vida nos ensina sobre a fé, uma fé que agrada a Deus, uma fé que confia profundamente, uma fé que persevera por longos anos e desafios. O exemplo de Enoque nos encoraja a viver pela fé, não apenas pela visão, a acreditar nas promessas de Deus, mesmo quando o mundo parece caótico, ou quando nosso caminho não está claro. Sua história também fala de esperança. A esperança de um destino final além da vida e da morte terrena. A transladação de Enoque é extraordinária. Ela sugere o poder de Deus para superar nosso maior medo, o medo da própria morte. Sugere um futuro onde o povo de Deus estará com ele de uma maneira que só podemos imaginar. Finalmente, Enoque nos mostra coragem. Seção 9. O que você acredita? Compartilhe seus pensamentos sobre a jornada de Enoque. A história de Enoque é fascinante, é misteriosa e inspiradora. Capturou a imaginação por eras, de textos antigos a discussões modernas. Ele andou com Deus. E então, ele se foi, porque Deus o levou. Esta é uma narrativa poderosa, cheia de maravilhas e significado. O que isso significa para você? Exploramos sua vida, sua incrível caminhada de fé, sua partida inexplicável, seu testemunho em Hebreus e suas palavras proféticas em Judas. Cada parte adiciona uma camada a essa figura enigmática.
Agora estou curioso. O que você pensa sobre Enoque? Que parte de sua história te toca mais? Você acredita que ele realmente desapareceu sem experimentar a morte física? O que sua transladação significa para você? Talvez você veja sua vida como um símbolo de profunda espiritualidade, ou uma mensagem de esperança, ou talvez um chamado para viver de maneira diferente.